Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e por todo sempre. Amém. A Deus a honra, a glória, agora e para sempre. Que os corações neste período quaresmal, que o ano litúrgico é como se fosse um círculo e que vamos caminhando e em cada tempo do calendário nós vivemos com toda intensidade tudo que diz respeito à vida de Jesus, desde a sua encarnação, que é o advento, o tempo de espera, e assim nós vamos andando consecutivamente, e os tempos mudam de tempo em tempo, e sempre recomeça, sempre está em recomeço, e vamos vivendo a mesma história, porém com mais maturidade. Vamos vivendo a mesma história de Jesus, do nosso Mestre, com mais experiência e, acima de tudo, acreditando mais. Porque quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós a amamos. E é exatamente por isso que a Igreja, na sua imensa sabedoria, ela nos leva a viver a Santa Liturgia, tempos litúrgicos, né, do Advento, do Natal, depois tem da manifestação de Deus, né, Epifania, depois entramos num tempo comum, depois nós entramos na Quaresma, a partir de quarta-feira de cinza, depois nós temos os dias importantes do ano, né, o batismo do Senhor, temos os dias santos de Nossa Senhora, depois temos um longo tempo de tempo comum, e depois tudo recomeça no advento e assim vai repetindo, vai e volta. Mas cada vez que a gente vive aquele tempo que nós vivemos desde criança, quando nós entramos na catequese, nós vamos psicoadaptando e nós vamos acostumando, vivendo, amando e cada vez crescendo mais. Nós vamos fortalecendo cada vez mais a nossa fé, nossa esperança e principalmente um grande amor pela pessoa de Jesus Cristo, pela pessoa do Pai, pela pessoa do Espírito Santo. E neste tempo quaresmal, todas as leituras, o Salmo, o Evangelho, durante esses 40 dias, depois entrando na Semana Santa, ele fala tudo no mesmo sentido. Ele fala do jejum, ele fala da esmola, ele fala do jejum, da esmola, da caridade, da oração, que é um tempo que nós temos esses pilares. Esses pilares, eles são necessários não só no tempo quaresmal, mas em todo o tempo da nossa existência. A oração nós precisamos muito, principalmente da oração na Santa Missa, na comunidade, na nossa paróquia, celebrada presidida pelo nosso pároco ou por outro, onde nós reunimos e vemos as pessoas da comunidade, que muitas vezes a igreja se torna um ponto onde nós revemos as pessoas queridas, as pessoas que moram na mesma região nossa, região geográfica. E dentro da igreja a gente vê a perseverança dos nossos irmãos, eles vê também a nossa, e ali nós fazemos a maior oração de todos os tempos, que é a Santa Missa, a celebração pascal,
que é a rainha das orações. Ali nós recebemos as recomendações sacerdotais para vivenciar, onde ele nos fala com muita fraternidade e ao mesmo tempo com muita autoridade, onde ele anuncia e denuncia. Anuncia Deus com tua infinita bondade e denuncia os pecados da época, os pecados que são muito evidentes dentro da paróquia para nos alertar. É um pastor, é alguém que zela pelo seu rebanho, que somos nós. E neste tempo quaresmal, falando da oração, nós precisamos desta oração que infelizmente as igrejas fecharam por motivos próprios, mas ela nos chama à oração pessoal, à vida de oração pessoal, onde nós, num cantinho da casa, no canto do quintal, ou muitas vezes no Santíssimo, diante do Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, em visitas que fazemos à igreja, nós adoramos e também fazemos nossa oração pessoal, silenciosa, diante do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, para a glória do Pai. O jejum que nos pede neste tempo não é simplesmente um jejum alimentar, onde nós diminuímos a quantidade de alimento, porque esse tipo de alimentação, ser diminuta, equilibrada, não é só para o tempo quaresmal, é sempre. Porque o pecar na gula, ele vai desde o ingerir muito alimento, com desequilíbrio, e muitas vezes a gula de coisas, um desejo desordenado daquilo que o mundo oferece, que eu quero. O jejum na íntegra, vamos dizer, é uma gula. E o jejum é abster-se daquilo. É um pequeno sacrifício, muitas vezes, daquilo que eu gosto, daquilo que me apraz. Eu deixo durante o período quaresmal por um motivo. Eu faço esse sacrifício em prol da conversão da minha família, em prol da conversão do mundo inteiro, que é a prioridade da visita de Jesus a nós na Terra. É a prioridade do Pai esperando nós, filhos pródigos, voltarmos, sair do chiqueiro que é o próprio mundo, com suas consequências, com seus marketings, e voltar para casa para tomar o banho da dignidade, receber o perfume do contato com o Pai pelo processo de conversão. A conversão foi o primeiro grito de Jesus quando ele veio do deserto. O primeiro grito dele quando ele começa a sua vida missionária, depois da Quaresma, foi: convertei-vos e crede no Evangelho. E o seu precursor, João Batista, tão elogiado pelo seu primo Jesus, ele falava a mesma coisa: aplainai as veredas, derrubai os outeiros, quer dizer, derrubai todas as montanhas que estão dentro de ti, de mau hábitos, de pecadinhos, de pecados graves, de manias, de dependências, de imperfeições, porque Jesus está chegando. É hora de nivelar o coração, tirar todo obstáculo que impede Jesus de entrar no nosso coração.
Por isso o tempo quaresmal é um tempo, exatamente um tempo de mais silêncio, silêncio interior, porque o silêncio nos leva a refletir melhor, principalmente aquilo que é do nosso interesse pessoal. O silêncio nos leva a vencer o barulho interior de pensamentos multiplicados, de preocupações e de tudo aquilo que passa como redemoinho em nossas mentes. E no silêncio a gente vai perceber, quando nós fazemos um minucioso exame de consciência, e vamos descobrindo pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus, aquilo que precisa ser lançado no lixo, aquilo que precisa ser erradicado de dentro de nós. É isso. Jesus fez um grande silêncio por 40 dias no deserto. Ele entabulava falas com Deus, com o Pai, e teve um momento em que o demônio o tentou e ele o driblou simplesmente com a palavra de Deus. Ele arremessou longe o inimigo, o nosso inimigo, simplesmente com a palavra de Deus, que acertou em cheio e fez com que o mal calasse. E da mesma forma somos nós que fazemos nos calar para ouvir a Deus dentro da nossa consciência. Porque Deus não fala no barulho, Deus não fala no meio do frenesi, Ele fala no silêncio a cada um de nós. É por isso que neste período é um tempo em que nós voltamos e fazemos a maior viagem da nossa vida para dentro de nós, porque é uma viagem longa. É a mais longa de todas as viagens. As viagens externas, elas não nos levam a reflexões, simplesmente nos levam a admirar o desconhecido ou não, a contemplar ou não. Quando nós entramos dentro de nós mesmos nessa viagem, nós ficamos admirados, nós ficamos às vezes decepcionados conosco mesmo, quando nós deparamos com a nossa verdade e descobrimos que não somos bons como nós achávamos, que não somos santos como nós sempre afirmamos que éramos. Nós descobrimos que nós somos grandes pecadores. E nós descobrimos que se temos atos de bondade, não é mérito nosso. Tudo vem do alto quando é bom. O que é ruim, sim, procede de nós, dos nossos instintos, das nossas maldades, ou às vezes do demônio que nos tenta e nós lhe obedecemos. E muitas vezes é da carne que ela pede e nós saciamo-a. Ou o mundo, no marketing dele, nos chama ao consumismo e nós nos deixamos consumir e consumimos. E nunca encontraremos no mundo felicidade alguma, em nada e em ninguém. Em nenhuma realização nós seremos literalmente felizes se não tiver Deus ali, permeado no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, sempre conosco, nos acompanhando, não seremos felizes. Nenhum homem, nenhuma mulher fará mutuamente alguém feliz. Se vemos alguém e desejamos, depois nós descobrimos que atrás da aparência existe a realidade, às vezes muito cruel, decepcionante, onde tudo aquilo que eu vi de beleza cai por terra, desmanche diante dos nossos olhos na medida que eu convivo e vou conhecendo. Enquanto que quanto mais eu conheço Jesus e a igreja,
mais encantado nós ficamos. Quanto mais convivemos com Deus, mais Ele nos prova que nos ama, que é nosso amigo, que nos deseja e que fez tudo e faz tudo, se for preciso, para nos tirar da perdição eterna. Por isso que quando vemos a cruz e o crucificado, ali está a grande prova do amor trinitário de Deus, que foi pago pelo seu Filho Jesus na cruz. Não há nenhuma palavra, não há nenhum escrito nessa imagem, apenas sofrimento, dor. Mas nós vemos que mesmo no sofrimento e na dor e na pigmentação vermelha do sangue derramado, do excesso de pigmentos vermelhos que explodiram e derramaram de sua cabeça, que cobriram seu rosto como uma máscara vermelha, que desceu nos seus membros, e os grandes vergões dos fragrum, que é os chicotes que lhes arrancava pedaços de carne, porque tinha nas suas pontas ossos do joelho do carneiro, que é tão duro quanto ferro, pontiagudo como o anzol, e que era usado para o martírio dessa natureza. E Jesus recebeu 48 chicotadas, menos uma. Era a lei. Então o que nós vemos é um espetáculo de horror que culmina nossa quaresma, nosso tempo quaresmal na Semana Santa. Mas nós vemos que tão profundo foi o sofrimento, tão doloroso foi o sofrimento, a tristeza foi dolorosa, depois da morte, terremotos, escuridão, ressurreições de alguns mortos que assustaram a tantos, trovões e relâmpagos, algo que amedrontou, o vento impetuoso que levou as pessoas a descerem rapidamente do Monte Calvário e correr para suas casas, e onde naquele momento, diante de tudo isso que a natureza manifestou pela morte do seu autor, alguém também confessou, reconheceu naquela hora que aquele homem era verdadeiramente Deus. Mas nós sabemos que tão profundo foi a sua dor, mas nós sabemos que na manhã luminosa do domingo, após esta sexta-feira santa, essa sexta-feira dolorosa, uma luz, um sol novo levanta no horizonte e vemos que a pedra do túmulo rola e de dentro sai glorioso, não mais aquele corpo, mas um corpo glorioso que trazia em suas mãos e seus pés e no peito as marcas que ficaram indeléveis, eternizaram-se, abriram-se e não fecharam mais para cicatrizar as nossas feridas, onde a serpente nos feriu com seus dentes, inoculou em nós o veneno do pecado, do orgulho, da soberba, da desobediência, da ingratidão a Deus, principalmente de fugir da presença de Deus, por vergonha de sabermos que nós o decepcionamos o tempo todo, quando sabemos que Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele e nos fez para honrá-lo como nosso Pai e termos o DNA dele, o DNA da bondade, do amor, da fraternidade, do acolhimento, do perdão, da serenidade, da paz, enfim, de tudo aquilo que junto soma-se e passa a ter o nome de misericórdia, um coração que se empobrece em favor do outro.
E nós fazemos o contrário. Nós vamos caminhando pelo mundo e vamos deixando rastros. Rastros de quê? Rastro de bondade? Nós vamos deixando atrás de nós pegadas de amor? Nós vamos deixando atrás de nós marcas de quê? E exatamente o que nos chama Jesus nesse tempo quaresmal, que pode ser o primeiro, o único e o último de nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos morrendo a cada dia. A cada dia nós morremos um pouquinho. Mas nós nunca queremos ver essa realidade, nós preferimos mentir para nós mesmos, nós preferimos enganar a nós mesmos, nós preferimos achar que nós somos eternos aqui na Terra. Nós sempre pensamos, depois eu rezo, vamos protelando, empurrando tudo com a nossa barriga, com desculpas de não ter tempo para isso, para cá, não temos, e sempre desculpas que não temos tempo para lá, e com isso nós vamos envelhecendo e nós vamos recrudescendo nossos corações e vamos nos tornando pessoas frias, calculistas, nós vamos nos tornando pessoas literalmente racionalistas. Nós vamos endurecendo nosso coração e fechando muitas vezes para a fé. Vamos nos cansando das coisas, das práticas da piedade. Vamos à missa por obrigação, rezamos o texto muitas vezes em troca de algo, fazemos barganhas com Deus, promessas com Deus. E, no entanto, o sacrifício não é ir na água suja a pé, não é ir ali ou lá ou acolá, é ir para dentro de si mesmo e fazer uma faxina profunda dentro do nosso coração, neste tempo quaresmal, juntar os lixos, colocá-los nos pés de Jesus, porque é nas confissões, é no arrependimento do propósito de emenda, é nos pés do sacerdote, que é o tribunal da misericórdia. É lá que nós vamos concluir tudo isso, porque nós precisamos dizer, como Ângela Foligno, uma santa: eu quero Deus. Só Ele basta. Eu quero Deus. Só Ele basta, porque o resto vem por acréscimo. O resto vem por acréscimo. Mas não precisa vir resto. Se eu quero Deus, e se Deus me quer, basta, basta, e não precisamos nada mais do que isso, assim como Jesus, que não tinha onde reclinar cabeça, não tinha onde dormir, era tudo improvisado em qualquer lugar, viajava sem tempo de ir de volta, viajava, andava, era um itinerante incansável, não preocupava onde ele ia comer, onde ele ia dormir. Ele simplesmente se preocupava unicamente em não perder tempo e anunciar com intrepidez, com autoridade, com bondade, com amor, levando as pessoas, principalmente a classe pobre, dos sofredores, a fazer profundas experiências de Deus, através dele, com ele, para ele e nele. É isso. Se você quer realmente encontrar a felicidade temporária aqui, é preciso buscar aquele que você não vê e não toca, mas que é real e que dá testemunho da presença dele do seu lado, promovendo para mim, para você, aquilo que nós mais necessitamos e nos dando aquilo que ele tantas vezes falou depois de ressuscitado para os apóstolos: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas aquela que eu vos dou, a paz que não
não tem medidas, não tem peso, mas que é uma realidade que leva todos nós a sermos verdadeiramente felizes, tranquilos diante de qualquer situação terrível, caótica. Ele nos leva a ter paz e a fortalecer os outros amedrontados, porque não conseguiram essa paz, porque sempre afastaram daquele que é promotor da paz. E por isso nós somos os soldados que somos capazes de apagar incêndios, somos capazes de levar pessoas à salvação em Jesus, levando Jesus a elas. Somos capazes de carregar aquele que não anda, a curar aqueles que estão doentes da alma, feridos pelo pecado. Tudo isso porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que repete os gestos do Mestre. Por isso que peçamos a Jesus agora que Ele possa imprimir em nosso coração a sua imagem, que Ele possa imprimir em nosso rosto o seu rosto, imprimir nas nossas mãos suas impressões digitais, que Ele impresse em nós o Espírito Santo, que Ele impresse em nós o próprio céu, porque o céu começa em mim e em você. Basta querermos, pedirmos e acreditarmos, e nós já o viveremos aqui. Obrigado, Jesus, por nos dar a alegria de vivermos mais uma quaresma. Obrigado, Jesus, porque, apesar das igrejas terem fechado, os incansáveis sacerdotes celebram para nós, mesmo através dos meios de comunicação, da televisão, do celular, e ali nós podemos viver espiritualmente como se estivéssemos ali dentro, junto, porque o nosso coração anseia, deseja, e essa comunhão nós sabemos que temos pela graça do batismo. Obrigado, Senhor, por ter inaugurado e ter nos dado essa fé, essa catequese, essas raízes que temos dentro do nosso catolicismo. E é por isso que nós sabemos que está garantido a nossa salvação, que no céu existe uma morada que o Senhor nos prometeu e que o Senhor está construindo para cada um de nós. Bendito seja teu santo nome, por sabermos que o Senhor está ao nosso lado, nos levando a nos alimentar e nos nutrir com o Santíssimo Sacramento, a comunhão. Bendito seja Jesus pela palavra, a tua palavra de vida eterna que nos norteia neste mundo onde todos estão desorientados. Ela é uma bússola que nos orienta no verdadeiro caminho, para não nos desorientarmos. Obrigado, Jesus, bendito seja teu santo nome pela igreja, que é a triagem que nos leva para o céu. Bendito seja, Senhor, por sabermos que a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida nova, uma vida eterna, qual Deus nos criou. Bendito seja, Senhor, adorado e glorificado seja teu santo nome, pela salvação que nos dá, na gratuidade que o Senhor nos dá, tão incondicional e tão recheada de amor. Louvado seja teu santo nome, e nós estamos unidos e reunidos sempre ao redor da mesa eucarística, será sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.